Então, pessoal, já que o legislador considerou como a predisposição ou predeterminação elementos do contrato social, nós não podemos desconsiderar que os próprios sócios podem então estabelecer determinadas sistemáticas de deliberação, desde que, obviamente, não confrontem esses critérios legais que nós vamos estabelecer a partir de agora. Então vamos lá. O 1072, o artigo que eu mencionava no primeiro vídeo curtinho, diz respeito exatamente às formas ou às espécies de deliberações. O Código Civil traz duas espécies de deliberação entre os sócios: reunião e assembleia. Então vamos lá. Essas duas espécies de deliberação têm as mesmas finalidades que nós já vimos no vídeo anterior, ok? Analisar, debater e decidir. Entretanto, as sistemáticas dessas duas disposições são diferentes entre si, a contar pela obrigatoriedade delas. Como assim? As assembleias nas sociedades limitadas serão obrigatórias para as sociedades limitadas que tiverem mais de 10 sócios. Se a sociedade limitada tiver menos de 10 sócios, não há obrigatoriedade da assembleia. E a reunião tem um caráter mais simplista, menos formalista do que a assembleia e, obviamente, é facultativa. Ela não se impõe aos sócios da sociedade limitada, principalmente em razão da menor complexidade das deliberações por conta do menor número de sócios. Entretanto, o Código estabelece algumas circunstâncias em que, mesmo em caso de assembleia obrigatória, ou seja, com uma limitada acima de 10 sócios, ela poderá ser dispensada. Como assim? Bom, se todos os sócios, aqueles mais de 10 sócios, anuírem por escrito a concordância sobre o tema, sobre o objeto que vai ser discutido, se eles já, entre aspas, se manifestarem sobre aquela tomada de decisão, obviamente dispensa-se a assembleia, porque todos já terão se manifestado por escrito. Então essa assembleia será necessária e obrigatória quando houver mais de 10 sócios e quando não for possível tomar a deliberação, tomar a opinião e a decisão dos sócios por escrito. Na reunião, essa reunião pode acontecer de maneira informal, ok? A gente vai ver depois as questões da convocação dessa assembleia, como os sócios deverão ser chamados para essas assembleias. O que é importante? Numa assembleia, as decisões que forem tomadas se aplicam a todos os sócios, mesmo aqueles que eventualmente não estiverem presentes. Então, se os sócios regularmente convocados, se a assembleia está legitimada por força das exigências do Código Civil, se todas as deliberações seguiram aquilo que o Código determina e ela é lícita, legal, válida, nós veremos que o seu resultado, as decisões ali tomadas, se aplicarão a todos os sócios, inclusive aqueles que eventualmente não estiverem presentes. E aí você pode dizer assim: Fred, tudo bem, então eu estou numa sociedade limitada, eu vou participar dessas deliberações, ou de reuniões, ou de assembleias, vou analisar, debater e dar a minha opinião e decidir, manifestar a minha vontade. E pode ser então que eu seja voto vencido? Pode ser então que a minha representação do capital social não autorize uma decisão como aquela que eu pessoalmente gostaria? Pode. Isso pode acontecer. Pode acontecer de um sócio não alcançar o resultado que pretendia. E aí você vai perguntar: Fred, mas então como é que fica a affectio societatis? Porque se os sócios estão reunidos em razão da solidariedade, da parceria, né? Como fica essa relação entre os sócios quando um sócio, em determinadas deliberações que são importantes, a gente vai ver daqui a pouco sobre o que vão pairar essas deliberações, como é que fica então o sócio que é vencido, que tem, entre aspas, a rejeição da sua decisão, que não tem acolhido a sua pretensão? Como é que
Como é que faz? Bom, obviamente, como eu disse, presente ou não presente, a manifestação do quórum vencedor vai se impor sobre todos os sócios, presentes, derrotados ou ausentes. Qualquer sócio estará sujeito ao resultado das assembleias. Entretanto, o próprio legislador estabeleceu uma forma de saída honrosa para o sócio que eventualmente se vir afrontado. Notar que a sua deliberação, que a sua vontade não prevaleceu. Ele, enquanto sócio superado, enquanto sócio derrotado, tem o direito, chamado direito de recesso. Esse direito de recesso não é um tempo que ele dá, não. Vamos tirar um recesso, não. O direito de recesso é o direito do sócio sair da sociedade, retirar-se da sociedade. Esse direito de recesso é garantido ao sócio minoritário, ou mesmo que não seja minoritário, mas que tenha sido derrotado numa deliberação de reunião ou de assembleia, que ele possa sair da sociedade exercendo o seu direito de recesso, ok? Levantando as suas cotas proporcionalmente ao capital social, por meio de uma avaliação de quanto valem as suas cotas, em 2 casos. Primeiro caso, quando houver alteração do contrato social. Se essas deliberações decorrentes da reunião ou das assembleias versar sobre a alteração do contrato social, o sócio que se vir derrotado, eu estou falando derrotado, não é uma disputa, tudo bem, pessoal, mas ele pode ficar desgostoso, ele pode ficar, entre aspas, contrariado. Aquele sócio que se vir contrariado pode sair, pode retirar-se da sociedade, levantando o valor correspondente às suas cotas, e fará isso quando eventualmente houver uma alteração do contrato social da qual ele não concorde. Claro, se a união dos sócios se baseia na confiança, na solidariedade, reciprocidade, se há uma decisão com a qual um sócio não concorde, ele tem que ter o direito de sair. Ninguém vai ser obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a nada e a ninguém. Assim acontece com um sócio que se vê desgostoso. Então, se houver alteração do contrato social e 2, segunda circunstância, se ocorrerem fenômenos sociais, fusão, cisão, incorporação, transformação, a gente vai falar um pouquinho mais disso mais para frente também, o sócio que estiver contrariado poderá exercer o seu direito de recesso, que é sair da sociedade, abandonar a sociedade, levando consigo, obviamente, a indenização, a restituição correspondente ao valor das suas cotas, que vai decorrer de uma avaliação de acordo com o capital social da sociedade e do seu patrimônio. Tá ok? Tudo bem até aqui? Beleza. Então temos 2 espécies de deliberação, reunião e assembleia. A assembleia é obrigatória para sociedades com mais de 10 sócios. A reunião não é obrigatória e a assembleia também será dispensada se todos os sócios anuírem, decidirem, deliberarem por escrito. Tudo bem? Ótimo. Então, conforme prometido, vou encurtar aqui e já voltamos com mais um pouco do conteúdo. Até daqui a pouco.